Ô, Renata, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre, né, como o governo vai explorar, vou trazer uma primeira parte da apuração da Rê, como o governo vai explorar essa melhora no ambiente econômico dentro da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Isso já vem acontecendo, mas agora deve ganhar outra atração, né? Outra atração. A Dani já trouxe um pouco para vocês sobre isso, eles já estão lá trabalhando em como é que eles vão usar, eles não querem perder a oportunidade. Eu achei interessante que, com um dos integrantes da campanha que eu perguntei, como que vocês pretendem usar? Aí a resposta veio, de tudo quanto é maneira. E é na TV, e é nas redes, e a impressão que eu tive nas conversas sobre esse assunto é que eles querem ali espremer e realmente usar isso como um combustível para essa próxima semana. E aí, trazendo um pouco aqui de uma das estratégias que me relataram, que eu achei muito interessante. Não se trata apenas de apresentar esse cardápio dos feitos do governo e mostrar, olha, todos aqueles dados que a gente veio elencando para você e que foram divulgados nessa semana, né? O desemprego tá caindo, o combustível está ficando mais barato, a economia está crescendo acima do que se previa. A ideia é fazer uma radiografia de como todos esses dados vinham sendo tratados pelos especialistas e pelo mercado. Explorar os erros de previsão. E por quê? Aqui eu achei muito interessante. Não se trata somente de fazer essa provocação, mas é atacar algo que, segundo um integrante da campanha me explicou, eles haviam já diagnosticado com pesquisas um descolamento entre a forma que o eleitor vê a sua situação pessoal e a forma como ele vê a situação do país. Ele entende que o país está pior, isso de acordo com o diagnóstico feito pela campanha. Então, eles acreditam que fazendo essa oposição, olha como erraram, olha como te diziam que as coisas estavam, olha como o mercado está tendo que correr atrás das previsões do governo, das previsões que ministros do governo faziam. A ideia é usar isso para mostrar para as pessoas que elas só não têm uma sensação de bem-estar maior, porque esse tipo de previsão estava nublando a imagem dela do país. Então, é bater bumbo sobre os feitos do governo, mas é tentar, com isso, desarmar uma fragilidade que as pesquisas internas da campanha haviam identificado. Dani. Ô, Renata, essa apuração que você traz, ela é muito importante. Eu acho, gente, que, meninos, ela condensa um pouco como é feita a comunicação bolsonarista, né? Primeiro, é dizer, olha, veja só, todo mundo que falava para você ficar pessimista, errou. Não tem motivo para pessimismo. Não dá para ter pessimismo. Olha aí, 1,2, sem fazer as ponderações. E eles criam, né, Renata, uma narrativa que se espalha, que é, por exemplo, né, o governo dizer, primeiro inocula numa plateia amiga uma provocação à imprensa ou a quem faz contexto das notícias econômicas, dizendo que é proibido usar o mais, né? Porque usam o mais para poder descredibilizar o governo. Aí cola. Aí eles começam a usar como se tivesse nascido de alguém que está na campanha do Bolsonaro. Mas como se fosse uma coisa por geração espontânea. E aí você passa a não falar do que está ali por trás, né? Dos números que são, sim, importantes, muito importantes, mas que, sim, precisam de contexto. Que tipo de contexto, né? Por exemplo, o Vinícius Torres Freire, que é ele é um jornalista com formação muito forte na economia, ele publicou uma série de fios, né? Uma série de informações a respeito dos dados de hoje que merecem, sim, ser isso nas redes sociais. Eu estou buscando aqui, porque eu até compartilhei com vocês, eu sou fã. Ele escreveu uma coluna também, fez um resumo ali. Exatamente, né? Eu sou fã do Vinícius Torres Freire. Ele fala, o PIB deve crescer mais de 2,5% no ano. Os estímulos do governo explicam uma parte desse crescimento além da média, mas tem mais por aí, mais informação. Antes de mais nada, ele diz, né, o tamanho da economia, do PIB, vai voltar ao que era em 2014, ou seja, pré-patinada geral da economia sob Dilma, e depois a gente veio até aqui. Mas a renda per capita ainda vai ser menor do que era em 2010, final do governo Lula. No ritmo deste ano, a gente vai voltar a cada pessoa ter o poder de compra que tinha lá
ao tamanho da renda per capita de 2013 e 2014, que foi a mais alta da história, só em 2025 ou 2026. Esse tipo de informação é importante para você entender. E o que o governo vai fazer agora, né? Por que eu divaguei tudo isso? Porque o governo vai aproveitar o número seco e o fato de que, com a ajudinha da torcida dele, conseguiu se criar um ambiente contra a contextualização para dizer que erraram os que disseram que a inflação ia ficar em tanto, que o PIB ia ficar em tanto, para dizer o quê? Primeiro, de uma tacada só, você já desacredita a informação feita com base em pesquisa ou com projeção, né? E segundo, que você estimula aí uma leitura muito mais benéfica do que o que de fato foi o retrato desses quase 4 anos de governo Bolsonaro. Renata? E Vinícius Torres Freire, nessa coluna que a Dani está rememorando, está aqui contando, narrando para vocês na Folha de São Paulo, ele faz uma observação que me parece bastante pertinente, que é, a gente vendo esse desempenho do PIB que se aponta, né, e esse consolidado, jogando lá para frente, 2,5% que seja, a gente vai ter um resultado muito significativo e que remonta a 2014, ainda que no ano passado a gente tenha um resultado de 4,6% no PIB. E por quê? Mas 2,5% contra 4,6%, é óbvio que o número do ano passado é maior. Só que no ano passado a gente estava vindo de uma crise econômica muito aguda por conta da pandemia. Então, quando você parte, gente, de uma base mais baixa e a economia estava numa paradeira, fica mais fácil você ter percentualmente um resultado mais significativo. Quando a gente olha para o resultado do PIB nesse ano, a gente está vindo de um patamar mais elevado, vindo de um crescimento de 4,6%. Então, é um pouco isso que Vinícius Torres Freire já apresenta para todo mundo. O quadro é bom, o quadro é muito bom quando a gente olha todos esses dados. Isso não significa que, no detalhe, a gente não tenha ponderações a observar ou alguns casos a olhar. Dani, do ponto de vista até da política, aí devolvendo aqui para vocês, talvez até o Yuri ocorra a ele algumas comparações, quando as fontes estavam me explicando, não só o entusiasmo, mas como elas pretendiam empacotar essa questão das projeções erradas e como não estavam deixando, a mensagem me parece que não estão deixando você ver que o Brasil está se recuperando mais rápido do que de fato eles estão querendo colocar na rua, né? Me veio muito na hora a imagem uma estratégia da campanha de Dilma Rousseff com o Pessimildo. É claro que existe a seguinte diferença. Aqui o governo tem o trunfo de mostrar que ele já tem em mãos dados positivos. Ali o Pessimildo era uma aposta para o futuro calcada em bases muito frágeis, me parece. Mas na hora me veio essa lembrança do personagem Pessimildo. Total.